De segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Bem-vindos, amigos, a Mosaico, programa de radioletras.com, nesta quinta-feira, 6 de agosto de 2020. Começamos o Mosaico de hoje com a palavra de Gilson Alencar. A palavra de hoje: pérfido. P-E, acento agudo no E, R-F-I-D-O. Pérfido é um adjetivo que falta às promessas e aos acordos, desleal, infiel, falso, traiçoeiro, desleal, em que há traição, falsidade, perfídia. Por exemplo, para ele, a OTAN é uma brutal aliança militar que se tornou o mais pérfido instrumento de repressão que a história da humanidade já conheceu. Gilson Alencar para radioletras.com. Obrigado, Gilson. E agora vamos a falar de Conselhos Regionais de Cultura. O programa de hoje está bem doméstico, direcionado à população de Brasília, que em breve vai ter que tomar decisões e vai ter que eleger seus Conselhos Regionais de Cultura. Vamos ouvir o informe de nossa amiga Rita Andrade. O Conselho de Cultura do Distrito Federal vai selecionar representantes da sociedade civil com atuação na área cultural para compor os Conselhos Regionais de Cultura. São 9 vagas de conselheiros titulares e até 9 vagas de conselheiros suplentes. O prazo de inscrição das candidaturas termina em 17 de agosto. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa no endereço cultura.df.gov.br. Participe! Olá, comunidade cultural do Riacho Fundo 2, aqui quem fala é a Rita Andrade, eu sou conselheira de cultura do Conselho de Cultura do Distrito Federal. Neste momento eu tenho como ponto focal a macro-região 3, que envolve o Gama, o Recanto das Emas, o Riacho Fundo 2 e Santa Maria. Pois bem, estamos em um processo eleitoral online de composição dos Conselhos Regionais de Cultura. Essa instância tão importante no desenvolvimento artístico e cultural de cada região administrativa. E o Riacho Fundo 2 não pode ficar de fora. Tem que promover, tem que eleger um Conselho Regional de Cultura potente e representativo de toda a arte, de toda a cultura que é promovida aí na cidade. Neste momento, estamos com as inscrições abertas e elas vão até o dia 17 de agosto, 17 de agosto. Pois bem, se apresse para fazer a sua inscrição. Basta entrar no site da Secretaria de Cultura e na página do Conselho de Cultura e lá você encontra o edital de chamamento, encontra todos os formulários e tem acesso à inscrição online. Como eu disse, todo o processo eleitoral será online, de forma segura, para que ninguém precise se expor a nenhum tipo de contaminação.
É importantíssimo que a comunidade cultural do Riacho Fundo 2, a comunidade cultural se engaje nesse processo e eleja este conselho, que é uma instância importantíssima para o desenvolvimento da arte e da cultura do Riacho Fundo 2. Agora eu vou falar um pouquinho aqui para você a respeito do cronograma dessa eleição, que é toda online, inscrição online. Você pode fazer ela pelo seu computador, você pode fazer ela pelo seu telefone, basta acessar cultura.df.gov.br/conselho-de-cultura/. Ou seja, acesse o site da Secretaria de Cultura, como eu disse, e acesse o ícone do Conselho de Cultura, tá tudo lá. Com relação ao nosso cronograma, as inscrições estão abertas até o dia 17 de agosto. Na sequência, nós teremos o processo de diligência e habilitação das candidaturas, que vai até o dia 31 de agosto. Na sequência, o Conselho de Cultura o Conselho de Cultura e a Secretaria de Cultura divulgam as candidaturas. Isso nós estamos falando que acontecerá entre os dias 1 a 4 de setembro. Na sequência, teremos o período para os recursos e, na sequência, teremos a divulgação das candidaturas válidas. Isso vai estar acontecendo entre os dias 14 a 18 de setembro. 14 a 18 de setembro. Aí, os candidatos entram em campanha e, na sequência, teremos a realização da eleição online também. Cada votante, cada eleitor terá que também acessar a esse site, que vai estar amplamente divulgado, fazer uma inscrição rápida, simples e votar nos seus representantes. Essa eleição online estará acontecendo entre os dias 21 de setembro e 2 de outubro. Repito, a eleição estará acontecendo entre o dia 21 de setembro e 2 de outubro. Na sequência, será homologados os resultados entre o dia 5 a 12 de outubro. Na sequência, será publicado no DODF, todas as pessoas que serão, todos os candidatos que foram eleitos, e posteriormente, finalizando esse processo, nós teremos a posse. Caso a vacina tenha chegado, caso o coronavírus tenha recuada essa curva, nós estejamos numa situação melhor, essa posse será presencial. Se não, nós mantemos o processo seguro que estamos apresentando, e a posse será via web. A posse está prevista entre o dia 16 de novembro a 8 de janeiro. Mas, neste momento, o que é mais importante é que a comunidade cultural do Riacho Fundo 2 participe desse projeto, legitime, eleja seus candidatos, eleja seus conselheiros, faça um conselho potente, representativo. Volto a lembrar para a comunidade cultural que está interessada em se eleger conselheiro regional de cultura pelo Riacho Fundo 2, que as inscrições estão abertas até o dia 17 de agosto. Basta entrar no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e na página do Conselho de Cultura do Distrito Federal, que está tudo lá. Repito, a inscrição é online, todo o processo é online, tudo muito seguro. Você não precisa sair de casa em nenhum momento para se inscrever e para se eleger conselheiro regional de cultura. E caso você tenha alguma dúvida, basta mandar um e-mail para nós,
conselhodecultura@cultura.df.gov.br. Repito, para tirar dúvidas, escreva para conselhodecultura@cultura.df.gov.br. É isso aí, vamos eleger um conselho muito potente em Riacho Fundo 2. Obrigado, Rita, pelo informe. E é isso aí, gente. Vamos a votar para os conselhos de cultura. Vamos a fazer que a nossa comunidade, nossa sociedade tenha voz e voto para definir políticas públicas no que diz respeito à cultura. E vamos ajudar os artistas. Os artistas foram os primeiros que pararam na pandemia e seguramente vão ser os últimos a incorporar-se. Necessitamos que a arte e a cultura voltem com força em sua máxima expressão. Sem comida não vivemos, mas só com comida não alcança. Agora, em Mosaico, vamos a uma resenha. O amigo Paulo Souza fez uma bela resenha do livro Senhor das Moscas. Ouçam. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Souza. Eu pensei em fazer um vídeo um pouco mais elaborado. Eu vou trazer toda a simbologia que existe por trás desse livro aqui, O Senhor das Moscas, do William Golding, e não só trazer a simbologia sobre as coisas, né? Eu também vou trazer um pouquinho da minha opinião, fazendo um pequeno e breve paralelo sobre algumas simbologias que existem nesse livro e sobre os momentos que a gente está vivendo aqui no Brasil. Mas fiquem de boa, que eu não vou me exaltar muito nas minhas opiniões sobre o governo, sobre a política, sobre todas essas coisas. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E quem diria que uma história com um bando de moleque e uma ilha deserta seria tão boa? Já vai deixando o seu like aqui no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, que isso é muito importante aqui pra gente no YouTube, porque ajuda o vídeo a chegar em vários outros locais e várias outras pessoas. Esse vídeo aqui eu não vou fazer um vídeo convencional sobre a leitura desse livro. Eu não vou falar muito sobre a história, eu não vou me adentrar muito nas narrativas, porque, cara, o YouTube já tá cheio de vídeo assim e eu não quero fazer um conteúdo mais do mesmo. Eu quero trazer algo um pouco diferente, porque tem muita gente competente aqui no YouTube já falando sobre esse livro, fazendo ótimas resenhas. Então eu preferi fazer um vídeo um pouco mais diferente, vamos dizer assim. Eu vou fazer a simbologia dos personagens e de alguns elementos da história. Porque esse livro, O Senhor das Moscas, ele é incrível nessa relação de simbologia. Só que eu tô tendo cuidado de não trazer spoiler para quem não leu. Então eu quero que seja uma experiência legal tanto para quem leu o livro como para quem não leu. Então você pode acompanhar o vídeo sem preocupação, você pode ver que as simbologias que eu vou trazer aqui a partir dos personagens vai fazer com que você tenha curiosidade para poder ler o livro. Então, vamos lá, né? E sem contar também um pouquinho de opinião, fazendo uns paralelos aí sobre o Brasil real, sobre o Brasil, o momento que a gente está vivendo aqui agora. O Senhor das Moscas, do William Golding, ele conta a história de um grupo de garotos que teve o avião abatido e caíram no mar, próximo a uma ilha deserta. Esses garotos acabam nadando até essa ilha e somente eles estão vivos, né? Então a ilha tá cheia, entupida de menino. E ali eles acabam fazendo os seus próprios relacionamentos, eles acabam fazendo suas próprias relações políticas para poder sobreviver naquela ilha. E é dentro dessas relações, entre as suas diferenças, entre os choques de cultura que existem entre eles mesmos, é que o William Golding vai construindo uma narrativa que mostra incríveis paralelos sobre sistemas políticos. Então a gente tem personagens que representam a democracia, nós temos personagens que representam o totalitarismo. Tudo isso entre as correlações e relações entre os personagens para poder sobreviver dentro daquela ilha. Então a história é basicamente isso. É claro que você lendo, você vai ver que tem muita coisa envolvida. Os diálogos são muito bons. A forma com que os garotos vão vivendo e vão largando a sociedade, entrando na barbárie, é o grande prato cheio desse livro. Só que para falar sobre a simbologia, eu vou começar falando sobre o grande primeiro marco desse livro, que é a ilha. Então vamos falar um pouco sobre as simbologias que a ilha representa nessa narrativa. A ilha, ela entra como uma questão de um paraíso, local intocado pelo homem, onde tudo vive em harmonia até a chegada dos garotos. Então a gente pode fazer uma simbologia aqui que a ilha é o local onde a sociedade, a humanidade, né, ainda não botou o seu dedo corrompido. E quando os garotos chegam na ilha, existe uma reviravolta sobre todos os seres que vivem nela. Né? Nós temos a fauna e uma flora totalmente harmônica, só que com a chegada das crianças naquela ilha e as
questão deles que tentarem sobreviver nela, a corrompem. E isso mostra o dedo podre que a sociedade tem para poder fazer com que as coisas acabem desandando, e a forma com que o ser humano não sabe viver em harmonia com o seu meio, né? Então a ilha ela tem muito essa simbologia do paraíso, que mesmo um paraíso intocado, quando chega a presença humana, ele acaba sendo destruído. E é tão louco essa questão dos meninos destruírem a ilha, que bem já no início do livro existe uma queimada, né? Eles fazem um fogo, porque... e o fogo também é muito importante na narrativa, e eles acabam tacando fogo na ilha, logo no início, né? E a gente vê que o fogo traz essa questão da exploração desenfreada do homem, que mesmo sem querer o homem acaba destruindo o meio ambiente de forma inconsciente, por conta do nosso instinto predatório em cima das coisas. E o fogo também tem uma simbologia muito importante nesse livro, porque o fogo ele representa muito o estopim do conflito. Mais na frente a narrativa a gente vai ver que tem uma cena muito importante em relação ao fogo e as relações entre os meninos, em que o fogo acaba representando esse estopim da revolta, esse estopim do conflito. E aqui, ainda falando um pouco sobre o fogo, a gente já pode começar a citar alguns personagens que eu vou falar sobre o que eles representam dentro dessa simbologia criada pelo William Golding. Nós temos o porquinho, que ele entende que ter uma fogueira e fazer fumaça pode ajudar outros navios que estão passando pelas proximidades da ilha, percebam que tem pessoas ali e acabem ancorando para poder salvá-los. E o Ralph, que acaba sendo o líder desses meninos, eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouquinho, ele entende a importância do fogo. Só que o fogo é muito louco nessa história, porque à medida que eles vão se entregando para a barbárie dentro da ilha, o fogo vai perdendo essa questão de civilidade e vai assumindo a questão de barbaridade. Então aqui ele faz um paralelo muito legal, o autor, sobre essa questão do fogo, da intempestade, né? Em que à medida que os meninos ainda estão no início do livro, em que eles são civilizados, eles têm um controle maior sobre o fogo. Só que à medida do tempo em que eles vão entrando na barbárie, em que eles vão deixando a civilidade deles de fora, vão deixando de lado, o fogo vai assumindo outro critério mais de natureza, incontrolável. E aí é que a gente entra nesse estopim das reviravoltas, dos conflitos entre eles. E caramba, a gente fala em fogo, a gente fala em conflito, e a gente já lembra daquelas manifestações que ocorreram em 2013. E esse aqui é o primeiro paralelo que eu quero fazer do livro, porque é muito incrível como a forma com que os garotos entram em conflito entre eles ao decorrer da narrativa me lembrou muito essas manifestações de 2013, porque é criado um inimigo, e muitas vezes as pessoas vão por efeito manada, sem entender que aquele inimigo é ou não é realmente o inimigo, e acaba vindo a presença do fogo, né? Aquelas imagens do Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, os manifestantes tacaram fogo aqui em Brasília. Foi uma coisa assim que a gente vê que o fogo realmente está bem ligado a essa questão de estopim da sociedade. E falando em sociedade, a gente também tem que lembrar que para uma sociedade ser bem feita, ela precisa de pessoas, ela precisa de leis e ela precisa de respeito às leis. E o que traz essa simbologia sobre o respeito às leis no livro é a concha. Essa concha, ela é o primeiro grande acontecimento do livro. Ela é encontrada pelo porquinho. Caramba, eu quero falar desse personagem porque para mim ele é o personagem mais importante da história. E ele acaba entregando essa concha para o Ralph, que a assopra, né? Ela tem aquele formato de cone, que ele assopra a concha e acaba fazendo um grande barulho e acaba reunindo os garotos no local onde foi assoprada. E nesse momento a concha acaba representando respeito à ordem, respeito às leis, porque ali naquela primeira assembleia formada pelo Ralph assoprando a concha, o Ralph é proclamado líder dos garotos e ele começa a criar ordens que a concha representa essa civilidade. Então, por exemplo, quando eles se reúnem, só pode falar quem está segurando a concha. Quando eles querem botar ordem, o Ralph assopra a concha, faz o barulho, todos os meninos param o que estão fazendo e vão até o local da assembleia deles. E tem aquela questão de democracia, né? De respeito às opiniões alheias, de ouvir o outro para poder querer saber qual o melhor caminho, para que todos tomem uma decisão em conjunto. Então a concha do primeiro ao último capítulo ela é muito importante. E tem uma passagem muito boa no final do livro, que eu não vou falar para não entregar um spoiler, em que a gente entende a importância de vivermos numa sociedade em que tem leis
e que a sua sociedade respeite essas leis. Então é muito louco esse livro, é muito louco falar de Brasil falando desse livro, porque nós vemos que ultimamente no Brasil nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas estão ou não respeitando as leis, ou então fazendo interpretações muito alopradas, interpretações muito forçadas para que a lei diga aquilo que ela quer que diga, sendo que ela não diz. Então, precisamos de uma Concha aqui no Brasil e precisamos de alguém que assopre, mas alguém que entenda a importância de uma sociedade com leis. E falando em Ralph, o nosso líder, né, aqui na história, nós podemos entender uma coisa muito legal. O Ralph ele é um garoto carismático, ele é uma pessoa que sabe se relacionar com os outros na medida do possível. Ele, ao longo do livro, vai mostrando que ele vai ganhando umas características de orador muito legais, que é uma característica muito importante de um líder. E o Ralph representa, na simbologia do livro, a democracia, pois é ele que convoca as pessoas para conversar, é ele que tenta botar na balança as opiniões de todos para tomar o melhor caminho, só que ele, por si só, não é capaz de tomar todas as decisões, ele não tem um conhecimento pleno. E é aqui a gente entra na figura do menino na ilha, que é o Porquinho, que eu vou falar dele já em breve, porque o Porquinho é o personagem mais inteligente da história. E o Porquinho é o personagem mais sensato. E é ele que dá algumas ideias muito boas para a sobrevivência dos garotos, e que o Ralph se apropria dessas ideias, meio que se apropria e meio que entende que essas ideias também são importantes. Ele é meio dúbio nessa questão. E acaba levando aos garotos, porque ele é carismático, porque ele foi proclamado líder e porque ele tem um peso de importância em cima dos outros meninos. Então a gente vê a figura de um líder, né? Que o líder por si só ele tem que ser carismático, ele tem que saber ouvir, mas ele não é nada sem um corpo técnico por trás dele que lhe dê embasamento das suas ações. E lendo esse livro a gente vê a importância de um corpo técnico em um governo. E aqui eu fico muito triste porque a gente está com um líder que não é carismático, a gente está com um líder que não entende a importância da educação, da ciência, da pesquisa e que não escuta. Cara, meu Deus, né? Fica até difícil falar porque é tudo muito complicado aqui ultimamente no Brasil, porque a gente não tem um líder. E falando em corpo técnico, uma pessoa inteligente que dá embasamento ao governo, nós temos, na minha opinião, o melhor personagem desse livro, que é o Porquinho. E ele tem o melhor arco também. Você tem que ler o livro para você saber como esse personagem termina, porque, meu Deus, caralho, que livro, que personagem. E aqui o Porquinho, ele, como eu já disse, ele representa a ciência, ele representa um entendimento sobre o respeito da área técnica sobre as decisões de um governo. Né? Só que o Porquinho ele não é respeitado pelos garotos, porque o Porquinho é baixinho, é gordinho, usa óculos, é meio nerd, então ele é tudo aquilo visualmente em que uma sociedade não respeita no líder. Só que o pensamento dele, a visão dele, a consciência dele sobre a realidade, sobre o que esses meninos precisam fazer, deles poderem sobreviver na ilha, acaba fazendo com que o Ralph o escute muito e acabe o defendendo, porque o Ralph sabe que sem o Porquinho lhe auxiliando, ele vai tomar decisões erradas que vai levar todos os garotos para a morte. E aqui o paralelo que eu tenho que fazer desse personagem com o Brasil é o paralelo mais triste que eu tenho sobre o nosso governo atual. Vocês podem estar percebendo que esse vídeo, além de eu estar falando sobre essas questões do livro A Simbologia, eu também um posicionamento. E eu acho muito importante nos posicionarmos nesse momento. Porque, assim como na história, hoje nós temos uma boa parte da nossa sociedade brasileira que não respeita a educação formal, não respeita a importância da ciência e da pesquisa científica. E nós vemos que o governo também não está se preocupado em ter componentes técnicos, né? Pessoas técnicas para auxiliá-lo nas suas tomadas de decisão. E é isso que acontece com o Porquinho também na história. Tem uma coisa muito interessante que eu acho do Porquinho, que ele tem asma. E durante todo o livro, essa questão dele ter asma, dele ficar sem ar, dá muito o sentimento de que o Porquinho está sempre à beira da morte. Dá sempre aquela ideia de que a ciência está à beira da morte. E o que eu vejo lendo esse livro e vendo a nossa realidade é que a educação e a ciência brasileira está com asma e ainda tem uma pessoa enforcando ela.
para que ela morra mais rápido. Então nós temos que defender a educação e nós temos que defender a ciência e a pesquisa científica. Porque um governo que não olha para as questões técnicas, que não olha para opiniões técnicas, que só age em cima de uma ideologia já batida, faz com que nós tenhamos decisões erradas. E eu não preciso nem falar sobre as decisões que esse governo influenciou uma boa parte da sociedade brasileira em relação à pandemia. Porque não adianta nada a gente ter governadores e prefeitos preocupados, pedindo isolamento, sendo que a figura máxima do executivo a desmerece. E isso faz com que uma boa parte da nossa sociedade não cumpra as leis. Olha só a questão da concha, de respeitar as leis, a questão da figura representativa que acaba balizando os comportamentos. E falando em balizando os comportamentos, o que é uma história sem um bom vilão? E agora eu vou entrar no personagem que acaba representando essa parte mais obscura do ser humano. Esse personagem, né, eu tenho até um asco dele, eu tenho um nojinho. O Jack, ele é totalmente o oposto do Ralph. Ele representa o totalitarismo. No início da história, ele se apresenta como um garoto totalmente adepto da hierarquia e da disciplina. Ele se veste com um uniforme, tem um apreço por aquele uniforme, e ele trata os seus colegas de turma como subordinados, digamos assim, né? Então ele se apresenta assim, e ele desde o início é meio resistente aos chamados da concha, é meio resistente a ter que ouvir as opiniões dos outros. Ele é um pensador individual, ele acha que a opinião dele é a única que vale, a única que vai poder valer alguma coisa. Com o passar do tempo, o Jack vai acabando instigando, né, a sua turma, que ele acaba chamando de caçadores, porque são os únicos capazes de ir na mata para caçar porcos, para poder alimentar a todos, para eles se rebelarem contra o Ralph e se rebelarem contra esse sistema democrático. E o Jack, ao passar da narrativa, ele acaba virando um autoritário, ele acaba virando um cara bem sem escrúpulos. E é legal perceber isso porque ele começa a história uniformizado, os meninos que seguem ele, que são os caçadores, representam a força militar na ilha. E ao passar do tempo, o Jack vai largando isso aos poucos e vai realmente entrando na barbárie humana. Ele acaba largando as roupas, porque se eles estão numa ilha, eles não precisam de roupa. E ele acaba pintando o seu rosto e o seu corpo para ele tentar se camuflar melhor nas matas para poder matar os animais, né? Matar os porcos. E é que a gente vê essa transformação do totalitarismo. Que o totalitarismo sempre se apega em valores, muitas vezes militares, né? Hierarquia e disciplina, para poder agregar a pessoas na sociedade. E com o tempo que ele vai ganhando autoridade sobre essa sociedade, ele vai dando espaço ao seu lado mais autoritário. Então ele começa a deixar de lado essa questão da disciplina e hierarquia, ele vê que a opinião dele tem que prevalecer, ele vai vendo que à medida em que ele vai pintando o rosto, e é muito interessante essa questão do pintar o rosto, porque é que na medida em que ele pinta o rosto e o Ralph não reconhece as feições do Jack, nós vemos que o ato de pintar o rosto é um ato de tirar a sua humanidade. Então ele começa a ter atitudes que prejudicam outros seres humanos para se manter no poder e manter sua influência sobre os outros. Ele acaba usando da violência, ele acaba usando de quebra de leis, ele acaba até roubando em alguns momentos no livro para poder exercer o seu poder de influência e de autoridade. E nós vemos que é muito interessante isso, né? Como os sistemas autoritários sempre partem do mesmo meio. Nós tivemos o nazismo na Alemanha, que partiu de meios militares e depois largou tudo isso de mão para poder exercer seu poder pleno. Nós tivemos o fascismo, e agora aqui no Brasil não preciso nem dizer o que está acontecendo, né? Que nós temos um cara aí que também veio de um meio militar, que prega dizendo de hierarquia, disciplina, que não sei o que, dos bons costumes, mas quando nós vemos as suas atitudes, são sempre atitudes deturpadas, é sempre agredindo a dignidade humana. Esse é o Jack, eu estou falando do Jack, não estou falando de nenhuma autoridade brasileira aí que está no executivo, não. Mas o Jack, ele acaba criando esse paralelo muito consciente sobre como os sistemas autoritários se perpetuam, se criam
e surgem numa sociedade brasileira. Nossa, eu falando de sociedade brasileira, não sei porquê, meu Deus. Deixa eu até respirar um pouco aqui depois dessa, né? Porque eu acho que eu tô meio confuso sobre as questões do livro, as questões brasileiras. E eu acho que os personagens foram tão vivos nessa leitura que eu acabei criando uns paralelos muito fortes sobre quem representa quem na nossa realidade. Eu vou, claro, né, falar sobre o personagem que dá nome ao livro, o Senhor das Moscas. E o Senhor das Moscas nada mais é nada menos do que a cabeça de um porco empalada numa lança. É isso mesmo que você ouviu. O Senhor das Moscas, o que dá título ao livro, um livro que é só de garotos. Acho que o mais velho ali é o Ralph, que deve ter uns 13, 14 anos. É a cabeça de um porco empalada numa lança. E quem empalou? O Jack, né? E é muito louco porque tem uma simbologia muito forte e eu não posso falar muito sobre a cabeça do porco e sobre essa questão de se empalar cabeças, porque ela é muito importante para o final da história. Mas aqui eu posso falar que temos um personagem que é o Simon, que acho que é o único personagem espiritualizado dessa história, é o único menino bom de natureza dentro dessa história, em que ele acaba tendo um devaneio ao encontrar essa cabeça no meio do mato empalada. E ele acaba tendo uma conversa com o Senhor das Moscas, em que essa cabeça tem uma conversa muito boa com ele, em que ela fala sobre a maldade inerente do ser humano, em que o Jack faz alguns apontamentos sobre o que as coisas que estão acontecendo na ilha, e o Senhor das Moscas vai apontando essa questão da maldade que existe em todo ser humano, e a importância do ser humano estar sempre se policiando, né, para não cair nessa maldade. Então eu acho que o Senhor das Moscas é um título perfeito, tanto para o livro como para esse personagem, porque a cabeça do porco está cheia de moscas, porque já está em decomposição, e essa cabeça de um porco, sei lá, é uma imagem tão grotesca para um livro que só tem garotos, em que ele cria um estereótipo muito forte sobre como o ser humano, independente da sua idade, se ele está num ambiente em que não tem ninguém o balizando para que ele siga as leis, siga as regras, que ele seja humano, ele acaba degringolando para essa questão de incivilidade. O Senhor das Moscas, ele tem uma passagem única no livro, é só esse momento em que ele aparece, em que ele conversa com esse único garoto, mas é um dos pontos altos do livro. E você tem que... Cara, quem leu sabe do que eu estou falando. Se você não leu, por favor, pegue o livro para ler. E falando nisso tudo, tem muita coisa que eu tenho que falar aqui, pelo menos brevemente, porque nós temos os óculos do porquinho, que tem uma representatividade, uma simbologia muito forte. Nós temos o próprio Simon, que ele tem uma simbologia densíssima. Nós temos o Roger, que é um dos fiéis seguidores do Jack, que ao final do livro ele tem uma atitude totalmente fora de qualquer padrão humanitário. Só que para me falar dessas simbologias, eu tenho que entregar alguns spoilers. E isso é uma coisa que eu não quero fazer nesse vídeo. Então, esse vídeo aqui ele é mais um desabafo meu sobre a realidade, trazendo um livro muito importante da literatura ocidental, e também falar para vocês não se preocuparem. Nesse momento já foi lançado junto com o vídeo, no mesmo horário, no meu site, um texto meu falando sobre a simbologia completa de todos os personagens e de todos os elementos que formam O Senhor das Moscas, o livro do William Golding. Então lá eu estou falando mais sobre os óculos, eu estou falando sobre a ilha, eu estou falando sobre o oceano, que ele também tem uma simbologia muito forte, e eu falo sobre uma questão muito boa do final do livro, que no final do livro acontece uma coisa em que deixa claríssimo, o quão covarde é uma pessoa autoritária. Porque no final do livro acontece uma coisa muito doida, uma coisa muito de repente, e o Jack acaba se acovardando, que é o que todo autoritário faz. Quando a coisa dá o estopim, em que a sociedade não permite mais um sistema autoritário, os autoritários apenas, como é que eu posso dizer, se calam, fingem que não fizeram nada, porque para ser autoritário você tem que ser covarde. Essa é a verdade. Muito obrigado por ter ficado, obrigado por ter ouvido o meu desabafo, né, sobre esse sistema, esse momento em que nós estamos vivendo. Eu acho que antes do que nunca nós temos que entender que o brasileiro precisa se reconhecer na política, o brasileiro precisa entender os políticos, o que cada um representa, e nós temos que entender que ninguém é nada sem uma educação formal. E quando eu falo educação formal, é frequentar a escola, é fazer universidade, é fazer ensino técnico, porque por mais que vídeos aqui a gente tenha um conhecimento muito disseminado no YouTube, na internet,
nada tira o peso de uma educação formal. Você pode procurar um vídeo para você poder agregar mais o seu conhecimento. Mas a educação formal ainda é um dos basilares da nossa sociedade geral, universal. Então, gente, se você gostou do vídeo, se você gostou desse formato de vídeo onde eu trago um livro, eu tento dar uma opinião minha um pouco mais moderada, porque quem me segue nas redes sociais sabe que eu sou um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, ativo, né, nessas questões políticas. Deixa aí um comentário, fala o que você achou, me diz se você quer outros vídeos nesse formato, se você achou uma merda e não quer mais, se você quer que eu fale só sobre literatura e ler alguns poemas. Isso para mim é muito importante porque eu quero construir uma base de relacionamento muito legal com você que está aqui me acompanhando no YouTube. Então, se você achou esse vídeo legal, compartilhe ele. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.